Bom dia, Muricy. Bom dia. Você tem alguns desfalques para esse jogo do final de semana e agora com essa conquista da Recopa, o Santos conseguiu manter a média de 2 títulos por ano, que aconteceu nas 3 últimas temporadas. E agora o Santos trabalha com qual objetivo? Ainda existe a esperança de conquistar uma vaga na Libertadores? Caso exista, você tem aí uma meta de pontos para conquistar até o final do campeonato? Bom, em relação aos títulos, é importante que essa média do Santos, é difícil estar mantendo isso, né? Esse grupo aí, me parece que já ganhou 6 títulos, e volto a repetir, é uma marca boa. Em relação ao Campeonato Brasileiro, é difícil a Libertadores, nós somos realistas em relação a isso, porque a nossa prioridade no começo era outra, e a gente sofreu muito com as mudanças. Mas é claro, a gente tem que, enquanto tiver a chance, brigar, mas é jogo a jogo, não dá para estar fazendo conta, senão pensar em jogo a jogo. Bom dia, Muricy. Com relação ao jogo do fim de semana, a gente viu o Henrique trabalhando essa semana, acho que hoje foi o primeiro treino com bola, se eu não me engano. Você sabe se já pode contar com esse jogador? E com relação às 2 laterais, já estão definidos quem jogam? Em relação ao Henrique, ele está voltando, hoje foi o primeiro treino dele. Fiz questão que ele tirar ele com 35 minutos de treinamento, porque para dar confiança, e ele não sentiu nada, porque a contusão dele era grave, e é uma contusão que engana às vezes, porque parece que o cara está bom, pubis é assim, parece que está bom, mas quando faz um esforço maior, aí é que vem o problema. Então a gente está pouco a pouco com esse jogador, mas ele no treinamento forte que ele está fazendo com bola não está sentindo, né? Mas ainda não pode, né, entrar num jogo, que aí é arriscado demais, porque pode voltar a dor. E essa contusão, quando volta a dor, aí sim é um caso difícil. Então a gente está com cautela em relação a ele. Em relação ao time, é só na hora do jogo mesmo, porque a gente tem que esperar um pouco mais os jogadores que estão com alguma dúvida para esse jogo. Muricy, aqui do seu lado direito. O Juan não ficou no banco, né, na final da Recopa. Com a ausência do Léo, o Gerson Magrão é o substituto imediato dele? O jogador tem evoluído e hoje já tem a sua confiança para ser esse titular no setor? Não, como eu respondi agora, que você ouviu, hoje é só na hora do jogo. Muricy, mudando um pouquinho o foco aqui, falar de seleção brasileira. O Mano convocou ontem os jogadores para os amistosos contra Iraque e Japão, e ele disse na sua entrevista que seria generoso com os times brasileiros, convocando apenas um atleta de cada equipe. Ele convocou o Neymar do seu time. Ele foi generoso? Realmente é difícil falar da seleção brasileira, porque toda vez que a gente fala, as pessoas ficam um pouco bravas, né? Mas não dá, né? A palavra generoso tirar o Neymar. Ele sabe que faz muita falta para a gente. O que a gente acha, como também tirar o Lucas do São Paulo, né? São times que dependem muito desses jogadores, né? Então é complicado. Mas o problema não é esse, o problema é que os jogadores têm que ir para a seleção, porque a verdade é que ainda está buscando um time, né, na seleção. A gente tem alguns setores que a gente percebe isso como torcedor que já está formado, né, mas tem muitas dúvidas ainda, então é importante que... E o tempo está ficando pouco, então é importante que se ache um time e esses jogadores que estão sendo convocados realmente é a base da seleção. Isso aí ninguém tem dúvida, e também não dá para pedir não convocar os jogadores, porque, volto a repetir, a seleção ainda não tem um conjunto ainda, né? Isso que está a dúvida ainda. Mas o que a gente pede um pouco é que tenha a compreensão que tem algumas datas que a gente pode mudar o jogo. Só isso que a gente pede. Ninguém está pedindo aqui para não convocar jogadores do Santos, né, porque não dá para não fazer isso. O Mano tem que convocar os jogadores que têm que ser convocáveis. Mas dá para mudar as datas. A gente tem dois jogos, 2 mandos que a gente pode mudar. É só a CBF ter um pouquinho de boa vontade, como teve, por exemplo, com o Flamengo, né, que adiou o jogo do Flamengo por problema de campo do Engenhão. Então é só isso que a gente pede, que tenha um pouco de
de compreensão com a gente na mudança de data. Em relação ao jogador, está perfeita a convocação. Generoso em chamar um time, mas não precisa chamar o time inteiro, chamando o Neymar, né? Chama... A gente tem consciência disso, chama 50% do time, com certeza. Muricy, na questão ainda da Libertadores, voltando ao assunto, com essa pontuação e pelo que o time produz, até em virtude desse calendário, dos desgastes, essa reformulação, saída de jogadores, contusões, qual o peso e a dificuldade para chegar nessa zona de Libertadores? Ela é real mesmo ou o grau de dificuldade é tão grande que no momento é cumprir tabela e pensar em 2013? Não, a gente não pode, né, usar essa palavra de cumprir tabela mesmo, porque somos profissionais, a gente tem que fazer o nosso melhor, mas com certeza a gente sabe da dificuldade, porque não é só o nosso time, depende também dos que estão na frente. Os que estão na frente realmente tem times que têm plantel para isso, porque o que faz a diferença no Campeonato Brasileiro é o plantel, e a gente perdeu muitos jogadores esse ano, então por conta disso a dificuldade é grande e por isso a gente tem que encarar a nossa realidade. Não é que não dá para chegar. Matematicamente tem chance ainda, a gente não pode parar de lutar, mas com certeza a gente está pensando no Campeonato Brasileiro jogo a jogo e também já pensando com certeza no ano que vem, né, no planejamento de jogadores para chegar. Muricy, sobre o assunto da seleção ainda, eu conversei ontem com o vice-presidente Odílio Rodrigues, ele disse que o Santos está preparando uma proposta para a CBF em conjunto com os clubes para fazer uma alteração no calendário do futebol brasileiro. Queria saber se você participou disso também. E emendando uma outra pergunta, você pode fazer uma análise da troca que o Santos fez com o Grêmio, aniversário desse domingo, do Elano com o Miralles? Como é que cada um foi de cada lado? O Elano lá no Grêmio está bem, o Miralles aqui ainda reserva, mas conseguiu às vezes entrar. Como é que você analisa essa troca? Bom, em relação ao calendário, eu acho que todos nós, né, estamos de acordo que seria bom, né, fazer o calendário de acordo com a seleção, ou seja, a prioridade com certeza é a seleção, porque está a Copa do Mundo e é bom para todos nós se o Brasil vai bem na Copa do Mundo. Então a prioridade é a seleção, mas que nas datas que são já reservadas, porque está o calendário pronto para a seleção, que não tivesse jogo, né? Que os times tivessem essas datas sem jogo. Aí era perfeito o calendário e aí seria até bom também para o técnico da seleção brasileira, porque poderia convocar tranquilamente o jogador, porque, volto a repetir, é a prioridade do Mundial. Em relação ao Elano, é um jogador que na época todos tinham interesse, ele também fez um bom contrato no Grêmio, se adaptou bem e o Miralles está se adaptando aqui ainda. Muricy, através de vídeos dos bastidores, a gente pode observar a presença do Edu Dracena, né, nas partidas, orientando a equipe, dando algumas instruções. Nessa ausência dele, qual a falta que ele faz para a equipe, essa liderança do Edu Dracena? Sente muita falta desse jogador? A liderança dele realmente importante, por isso que ele é o capitão, né? Todo time tem um capitão fixo, ele é um deles, pela liderança, claro que liderança positiva, né? Porque se você tem um capitão também que não é bom para o grupo, não interessa. E o Edu é o contrário, está sempre ajudando, está sempre nas reuniões que a gente faz aqui, né? Porque, volto a repetir, ele é o capitão e ele tem uma cobrança positiva sobre os outros jogadores, e os jogadores realmente respeitam muito ele nesse sentido. Dentro do campo faz falta também, claro que o Bruno está dando conta do recado, isso é importante a gente falar também, o Bruno está jogando muito bem, mas o Edu com certeza faz falta pela liderança, porque dentro do campo o capitão, como ele, comanda o time também, ajuda o técnico a comandar. Então a falta é grande e era no melhor momento da carreira dele, eu acho, que ele teve essa contusão, porque ele estava muito forte fisicamente, mas isso é coisa do futebol, ele está se recuperando e daqui a pouco está jogando, mas faz muita falta. Muricy, falou que são poucas as chances já para Libertadores, já falou de planejamento. Você vai utilizar esses últimos jogos do Brasileirão para planejar o time para 2013? Como vai ser esse planejamento? Não, o Campeonato Brasileiro nós estamos disputando ainda, vamos lutar até o final. Ninguém está jogando a toalha, ao contrário, nós temos que fazer pontos ainda. Nós temos que pensar no brasileiro. Isso não tem nada a ver com o planejamento do ano que vem. O planejamento do ano que vem é outra coisa. A parte disso, a gente tem alguns
alguns jogadores que a gente tem a intenção de trazer e tem chance de trazer, mas não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro desse ano. Muricy, você já foi jogador e certamente deve lembrar como foi o momento de parar, né, de jogar. Quando chega esse momento, o Léo vem sofrendo aí com vários problemas físicos e já disse mais de uma vez que iria conversar com a diretoria e com você para saber se ele continuaria após o dezembro, né, quando acaba o contrato dele. E essa semana ele comentou até que poderia passar por uma intervenção cirúrgica para poder ver se resolve o problema do joelho dele, né? Dependendo de como for, ele pode até continuar. Mas ele sempre condiciona isso ao seu aval. O que você pode falar disso? Bom, acontece que é duro a gente parar. Eu também tive alguns problemas no final de carreira, porque é normal. Também tive problema de joelho, né? E aí a gente resolve parar também, porque aí começa a receber convites que realmente não condiz, às vezes, com o que a gente jogava na época e também começa a ir em lugares que não é bom, não tem estrutura, essas coisas, então resolvi parar. Mas também por algum problema no joelho, porque começa... a sua cabeça pensa, isso não tem jeito mesmo, a gente tem isso importante, o jogador entra do campo, pensa e acha que dá, porque é assim que funciona, mas quando ele vai exercer o que a cabeça está mandando, não consegue, porque vem um problema físico, ainda mais hoje, né, com essa correria. No meu tempo era menos, mas hoje é uma correria absurda do jogador. Eu acho que o caso do Léo, ele tem que ir pensando, ele tem que ir levando até o final do ano, ver que realmente ainda não está decidida essa cirurgia, ver qual que é essa cirurgia, porque se vê que ele está sofrendo para jogar, ele joga, mas sofre, né? Então é isso, ele tem que sentir com o departamento médico, ver realmente uma avaliação definitiva, porque senão é sofrimento, né? E ele não pode ter isso, senão ele não consegue jogar 2 jogos seguidos. Por isso que nós fizemos, eu é que convenci ele há um tempo atrás de fazer esses 2 jogos e parar, porque ele teve uma sequência de 5 ou 6 jogos que aí machucou demais ele. Só que o jogador às vezes não entende, ele quer jogar toda hora. Então ele entendeu isso e está levando numa boa, porque a intenção nossa é de levar ele até o fim do ano, numa boa, para depois fazer essa operação, que é um plano que a gente não sabe ainda se vai dar certo, essa operação. Então é um plano que a gente está fazendo, joga um jogo ou 2, para, como vai acontecer agora, essa semana vai parar de novo, e até resolver com os médicos. Aí depois é que tem que se pensar o que vai fazer na carreira dele. Se ele tiver condições físicas para continuar, aí é com ele e com a diretoria do Santos. Ele aqui tem todo o apoio para acontecer isso aí. Obrigado pela intervenção aqui. Muricy, é só para tirar uma dúvida, vai quebrar um pouco da coletiva, mas qual foi a contusão que você teve, e já faz mais de 20 anos? É uma contusão que, se fosse hoje, com a medicina esportiva, com os avanços que teve, você acha que teria uma longevidade maior no futebol? Porque eu me lembro muito bem de você parando e sempre se falava contusão no joelho, mas nunca me ficou claro essa contusão que você teve, ou as contusões que você teve. Bom, a contusão que eu tive foi de cruzado, que na época não existia a operação, como existe hoje. Existiu várias tentativas, alguns queriam me levar para os Estados Unidos, outros para a Suécia, eu não sei para onde, porque não havia uma operação que te dava garantia para você voltar a jogar futebol. E aí, na época, apareceu um médico chamado Bartolomeu, que ele tinha uma técnica que era um pouco duvidosa, não era tão segura, de enxerto, e foi feito o enxerto, e voltei a jogar, né, mas, com certeza, com a operação de hoje, eu duraria muito mais tempo, porque hoje ela é muito segura, a operação. Claro, conforme a operação, né? O meu caso era de ligamento cruzado, né? Como foi do Edu recente, porque aí você amarra bem os ligamentos, tudo bem, mas aí o grande problema do joelho não é só isso, aí começa com o tempo, né? Que eu já começo a ter hoje, aí começa a ter um pouco de artrose, começa a ter várias coisas que aí complica o jogador mesmo, que aí não consegue jogar.
Então, hoje, o grande mal do jogador de futebol, por incrível que pareça, nem é mais o cruzado, porque o cruzado hoje a operação é perfeita, o jogador volta a jogar. Mas é outras coisas que tem no joelho que esse sim complica o jogador e aí não tem uma operação que resolva completamente o joelho do jogador. Muricy, falando um pouquinho mais do jogo deste domingo, né, o que você pode falar desse Grêmio, né? Um adversário que está lá em cima na tabela, brigando. Quais são os riscos e as dificuldades que o Grêmio pode trazer para o Santos para essa partida do final de semana? Bom, o Grêmio é um dos melhores do país hoje, está nas primeiras colocações. Investiu muito nesse ano com jogadores importantes. Eu acho que está onde que merece, porque trabalhou bem para isso, fez um grande plantel, que, volto a repetir, é a diferença dos clubes que brigam pelo campeonato, é o plantel. E a dificuldade é enorme, porque em seu campo o Grêmio realmente é um time fortíssimo e a gente vai ter muita dificuldade para ganhar. Já mexemos novamente no time, mas o nosso time com certeza vai com a intenção de fazer um bom jogo e tentar ganhar o jogo. Muricy, o pessoal da Santos TV fez um vídeo que virou sucesso na internet e tem vários funcionários aqui do Santos participando e, para surpresa da torcida, até você. Como é que te convenceram a fazer um negócio do telefone aqui? Não me convenceram, eles são espertos, né? Eles puseram só a câmera e falaram para mim fazer o sinal, e até falei um monte de bobagem para eles, que eles não puseram as bobagens que eu falei para eles. Porque eu nem sabia do que se tratava, porque não tinha música, não foi no campo, nem sei o que era aquilo. E realmente, quando eu cheguei em casa, meu filho me mostrou e ficou muito legal. Realmente, eles estão de parabéns. Mas participei por isso, porque eles me pegaram, mandaram fazer um sinal, fiz o sinal. Eu não sabia nem que se tratava esse negócio desse. Mas muito legal. E depois também viu esse mesmo vídeo com a delegação americana também. Muito bem feito. E a TV Santos está de parabéns. Os caras realmente fizeram um grande vídeo. Mas continuarem assim, agora o Muricy está mais esperto, né? Não vai mais... Pelo menos põe a música para mim ver a música, para mim dançar um pouco, então. Pelo menos, pô, eu não sabia nem que se tratava, cara. Pô. Como é que foi, Muricy? Como é que eles pediram? Faz o sinal de um telefone, não sei o quê. Eu fiz o sinal aí, não sabia o que era. E aí depois que eu fiquei sabendo. Minha pergunta. Oi, Muricy. No meio do ano você tinha a promessa que iam chegar pelo menos 1 ou 2 jogadores de qualidade e não chegaram. Qual é a certeza que você tem, a segurança que você tem que agora eles vão trazer esses jogadores para você para 2013? Porque você tinha 2 jogadores diferentes, agora tem um só. E para você se livrar dessa dependência absoluta do Neymar, você vai precisar de jogadores de qualidade. Qual é a certeza que você tem que isso vai acontecer? Bom, eu sou muito prático nas coisas que eu faço na minha vida, né? E sou muito justo com as pessoas. Então, naquele momento, a gente tinha e a gente percebia um pouco de dificuldade na parte financeira, né? E aí você é parceiro. Só que agora a gente não tem muito ano que dizer que a gente não tem. A gente vendeu um grande jogador, né? Então a gente tem agora dinheiro para contratar. Então tem que contratar. É simples, é pouco prático a coisa. Ô, Muricy, o confronto do fim de semana Santos e Grêmio é o encontro de 2 dos técnicos mais vencedores na atualidade no Brasil, né? Você e o Vanderlei. Você acredita nesse negócio de nó tático? Você acha que um de vocês pode definir o jogo? Ou você acha que vai ficar mesmo a cargo dos 11 jogadores que estão a cada lado aí dos times? Não, esse negócio de nó tático, quem inventou isso aí foi vocês. Isso não existe no futebol, nó tático, né? Quem sempre ganha os jogos são os jogadores. Uma outra besteira. Claro que existe a comissão técnica, que é importante, não só o técnico, de fazer trabalhar esse time, de escalar bem o time, de posicionar bem o time, de treinar, de manter a disciplina, que são coisas importantes de uma comissão técnica. Mas a porcentagem no jogo é muito diferente, é muito grande em relação ao técnico ou comissão técnica. A gente calcula tipo 75% do jogador e 25% da comissão técnica. Então é grande, então não existe. Isso aí às vezes é para valorizar muito um técnico ou para desvalorizar também na hora que ele perde, né? Porque no Brasil os jogadores ganham, todo mundo ganha, o técnico perde, né? Que eu acho que isso é uma grande besteira, né?
Então, o técnico tem a obrigação de fazer o seu trabalho, mas com certeza quem resolve os jogos, em qualquer time do mundo, é os jogadores.